Eu quis hoje compartilhar com vocês, hoje que a igreja celebra São João Bosco, mas eu quis compartilhar a primeira leitura da liturgia de hoje, que é um relato, sobre uma decisão do rei Davi. Então nós vamos ler aqui, está em 2 Samuel 24, a partir do 2, e nós iremos até o 9, depois o 17, que é a leitura do dia de hoje, na liturgia. Falar o rei Davi, eu sou assim encantada com os relatos, com a história dele, com o amor que ele cultivava por Deus. Ele tinha por Deus um amor apaixonado. Mas a gente vê lá atrás, Davi, ele foi escolhido por Deus porque ele tinha muita retidão. O coração dele era reto. E tudo que ele ia fazer, ele procurava fazer da melhor forma que ele podia. Enquanto ele ainda era pastor das ovelhas do seu pai Jessé, então há relatos na palavra que diz que ele fazia isso com todo zelo, que ele tinha zelo. Ele defendia as ovelhas, dos leões, dos ursos, que vinha para atacá-las. Então ele era um modelo de pastor. E tudo isso vai nos encantando. Quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé para ungir, porque ele recebeu de Deus essa ordem, ele pensou logo que o primeiro filho de Davi, assim, quando ele chegou na casa de Davi, seria o escolhido de Deus. Mas assim foi com todos os filhos de Jessé, e nenhum era o escolhido de Deus. E ele perguntou: tem mais algum? Foi quando Jessé disse: sim, tem o meu filho mais novo que está pastoreando as ovelhas no campo. E mandou chamá-lo. O profeta já disse: chame-o. Ele veio, e quando ele veio, Deus falou com ele: é esse, pode ungí-lo. Então, essas histórias dos profetas, elas me encantam. A obediência dos profetas, a escuta dos profetas, é muito belo isso, essa entrega, essa confiança em Deus. Deus envia e o profeta vai cumprir a missão que Deus lhe confiou. Mas voltamos a Davi. Então ali Samuel ungiu Davi. Davi era um homem, apesar de jovem, com muitos dons. Ele tocava, ele cantava, ele era um poeta. Tanto que depois ele veio a compor os salmos belíssimos. Ele falando, louvando a Deus nos salmos, declarando o seu amor, a sua confiança, a sua entrega a Deus. Então, quando a gente medita nos salmos, a gente vai vendo aqueles que foram escritos por Davi, quão grande era a sensibilidade de Davi. E como Davi era verdadeiramente apaixonado por Deus. Bom, quando finalmente, Saul morreu, e os filhos de Saul, mas ao longo desses anos, Deus foi preparando Davi. Deus foi formando Davi, porque muitas vezes Deus escolhe uma pessoa e a gente pensa que é para ir logo para a missão. E parece-me que não é bem assim. Tem que haver um tempo de formação, de cura. Você vai crescendo na graça de Deus, no conhecimento, você vai percebendo o plano de Deus, o que é verdadeiramente o seu chamado. E a gente faz muito essa confusão. Deus me chamou, vem as profecias, sempre Deus envia um profeta. A gente acolhe, mas acha que vai ser imediatamente. Olha, Paulo, a palavra diz que ele ficou 14 anos sendo preparado para a missão dele. Então Deus nos resgata, nos escolhe e até nos unge, mas aí tem um processo. E eu passei por esse processo.
ao longo desses 22 anos, ainda não diria que estou pronta, mas foi um processo ao longo desses 22 anos. Deus tem me levado a conhecer mais a Deus e me levado a conhecer mais a mim mesma. Porque ninguém conhece a Deus se não conhecer a si mesmo. Ninguém vai entender a grandeza e o poder de Deus se não tiver essa consciência da sua pequenez, do seu nada. Então Deus preparou Davi, quando morreu Saul e os seus filhos, Israel elegeu Davi como rei. E Davi reinou 40 anos sobre Israel. O que me encanta em Davi é que mesmo ele sendo a autoridade máxima de Israel, ele realizou grandes coisas para Deus. Mas ele errou. Ele errou, né? Ele cometeu erros e erros graves. Ele adulterou, mandou matar o marido daquela com quem ele tinha adulterado. Então, ele cometeu muitos erros. Mas o que me encanta é que ele sendo toda essa autoridade, ele sendo o rei, ele se arrependeu, ele reconheceu o seu erro. E nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, para uma pessoa que tem um poder, que ocupa um cargo de relevância, de expressão, como é difícil, até por um simples mortal, reconhecer os seus erros. Então, Davi nos dá um exemplo de grande humildade. Porque ele foi capaz de reconhecer os seus erros, de pedir perdão a Deus, e Deus o perdoou. Então, aí está o segredo do servo de Deus. E a palavra diz lá em 1 Samuel 13:14, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pensa você ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Eu até me arrepio, é meu sonho. Ser essa mulher segundo o coração de Deus. Humanos, todos nós somos. Erramos, caímos no erro, na insensatez, cometemos pecado, mas o segredo está exatamente em reconhecer os nossos erros, se arrepender e pedir a Deus perdão. Isso é muito lindo, isso é muito digno. Isso agrada o coração do nosso Deus. Isso nos é favorável. Porque é muito orgulho acharmos que nunca vamos errar, que somos perfeitos. Perfeito é o nosso Deus. Ele sim é o perfeito, o santo, mas ele nos chama à santidade. Mas Deus perdoava Davi. E Davi, ele venceu grandes batalhas. Ele travou grandes batalhas, mas ele se achava fraco e pequeno. E ele sabia depender de Deus. E Deus lhe dava a vitória. Isso é muito lindo. Como está a nossa dependência de Deus? Davi sabia depender de Deus. Ele se colocava diante de Deus. Ele pedia, sendo um rei, um escolhido, um homem segundo o coração de Deus. Mas ele se humilhava. Ele reconhecia que Deus é que tinha todo o poder. E pedia ajuda. Quantas vezes, quando nós estamos, às vezes, em situações de batalhas, em situações, muitas vezes, difíceis, muitas vezes nós resistimos. E nos humilhamos diante de Deus. Davi, quando Deus mandou o profeta Natã para falar com ele, que Deus sabia tudo o que ele fazia. Porque Deus sabe tudo, ele vê tudo. E Davi sabia disso. Mas ele cometeu aquele pecado, ele ficou cego, porque o pecado, ele nos cega. O pecado que ele tinha cometido com a mulher de Urias. Ele tinha adulterado. Quando o profeta Natã veio com uma palavra de Deus, que os olhos dele se abriram, ele se arrependeu profundamente, se prostrou no chão
e pediu, ele arrancou as vestes, ele se arrependeu, se prostrou diante de Deus e pediu perdão. Isso é uma grande lição para nós, mas eu vou ler a palavra, como eu disse, da liturgia de hoje. Aqui também é uma passagem onde Davi cometeu um erro e o Senhor não se agradou daquela conduta dele, daquela decisão, e ele pagou um preço por isso. Mas quando ele cometeu o adultério, ele também pagou um preço. Porque o filho que ele tinha concebido, ele morreu. Teve um preço. O nosso pecado, ele sempre tem uma consequência. Não podemos pensar que vamos pecar e que nada virá como uma consequência. Tem. Sempre tem uma consequência. Mas vamos lá na palavra, que é, 2 Samuel 24, 2, que vai dizer assim, né? Então o rei Davi disse, pois, o rei Davi a Joabe e aos chefes do exército que estavam com ele: percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e recenseai o povo de maneira que eu saiba o seu número. Joabe disse ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo 100 vezes mais do que agora aos olhos do rei, meu senhor. Mas que pretende o rei, meu senhor, com isso? Joabe não entendeu a conduta de Davi, e nem Deus. A ordem do rei, no entanto, prevaleceu sobre a opinião de Joabe. Joabe achou estranho aquilo, ele não entendeu muito bem a conduta, a decisão de Davi. E dos chefes do exército. Então, a ordem do rei prevaleceu sobre a opinião de Joabe e os chefes do exército de Davi. Ele não ouviu ninguém. Ele tomou a decisão, deu as ordens e pediu que elas fossem cumpridas. O recenseamento do povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroé e a cidade situada no meio do vale, indo em seguida para Gade até Jazer. Foram depois a Galaade e a terra dos Iteus, em Cádiz, e chegaram até Dan. Dali se dirigiram para Sidom, atingiram a fortaleza de Tiro e passaram em todas as cidades dos heveus, dos cananeus, chegando até Neguebe de Judá, em Bersabeia. Percorreram assim toda a terra e voltaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam uma espada, e em Judá 500.000 homens. Só que aquela atitude do rei não agradou a Deus. E ele sentiu remorso, porque ele era um ungido do Senhor. Ele era ungido, ele buscava fazer a vontade do Senhor. Então, quando ele viu o que ele tinha feito, e ele sentiu, porque o Espírito Santo nos dá essa sensibilidade. Quantas vezes nós temos uma atitude e o nosso coração dói? A nossa consciência pesa, porque nós pensamos, isso não foi do agrado do Senhor. Eu não deveria ter feito isso. Isso é digno e agradável ao Senhor. É reconhecer o seu erro. Reconhecer o nosso erro. É ser humilde. E como isso tem, assim, dificultado uma ação de Deus nas nossas vidas, os relacionamentos, isso dentro da família, na igreja, porque Davi tinha uma retidão muito grande. E ele se conhecia. Ele se conhecia. Ele sabia quem era ele e quem era Deus. E aqui eu quero falar daquilo que eu já tenho falado, sobre a experiência. Sobre o ter a experiência com Deus. Quando nós temos essa experiência, essa intimidade com Deus, essa proximidade com o Senhor,
então nós vamos percebendo quem é Deus e quem somos nós. E nós precisamos disso, para que não cresça em nós querer pensar que o poder é nosso, buscar a nossa própria glória. Tudo Davi atribuía a Deus. Então ele sentiu remorso porque a consciência dele, o Espírito Santo, mostrou para ele que ele estava errado. Aí ele já estava numa longa caminhada com Deus, ele já estava mais maduro. E aí ele sentiu remorso e ele pediu perdão ao Senhor. Ele disse: Senhor, eu cometi um grande pecado fazendo isso. Mas agora, novamente, apagai a minha culpa, perdoa. Perdoa, Senhor, a culpa de vosso servo. Eu procedi neciamente. Davi fez essa oração cheio de remorso diante de Deus. Senhor, o vosso servo agiu insensatamente, mas perdoa. Eu cometi um erro. Mas Deus mandou, o profeta Gade para falar com Davi. Que ele iria sofrer uma punição por isso. Que ele ia ter que pagar um preço por isso. No dia seguinte, a palavra do Senhor foi dirigida e diz: vai dizer a Davi, fala assim, proponho-te 3 alternativas. Escolhe uma delas e eu a farei acontecer. O Senhor disse: olha, esse teu erro vai ter consequência. E eu vou te dar 3 opções. E você vai escolher. Qual a que você quer? E a que você escolher, essa é a penalidade que você vai sofrer. Farei acontecer. Gade veio ter com Davi e referiu-lhes estas palavras. Preferes que venha sobre a terra, preferes que venha, aí a primeira sentença. Você prefere, Davi, que venha sobre a terra, a tua terra, 7 anos de fome? Ou que fuja durante 3 meses diante de teus inimigos, que te perseguirão, ou que a peste assole a tua terra durante 3 dias? Veja bem, ele tinha 3 alternativas. Viria 7 anos de fome sobre a terra dele, sobre o povo. Ou ele passaria 3 meses sofrendo só perseguição. E a terceira era que uma peste assolasse a terra dele durante 3 dias. E Davi escolheu a peste durante 3 dias. Porque Davi refletiu que era melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Só que aí começou a morrer gente ali em Israel. A palavra vai dizer que morreram 70.000 homens da população de Dan até Bersabeia por causa de uma insensatez de Davi. Apesar dele ter se arrependido, dele ter reconhecido o erro, ele sentiu remorso. Então nós temos que pensar muito antes de ofendermos a Deus. Antes de termos qualquer atitude, apesar de podermos contar sempre com a misericórdia do Senhor, mas nós temos que temer, ofender ao nosso Deus. Fazer algo que vai desagradar ao Senhor. Mas Davi, no versículo 17, ele vendo que o anjo feria o povo, ele disse ao Senhor, olha a retidão de Davi. Ele nunca negou a sua culpa. Quando ele errava, ele se humilhava diante do Senhor e reconhecia que era fraco e pecador. Então ele disse, Senhor, fui eu que pequei.
Eu é que sou o culpado. Esse pequeno rebanho, porém, que fez ele? E como é difícil a gente ver alguém de nós humanos, aí os filhos de Deus, muitas vezes, tendo uma atitude assim. Foi eu que errei. Davi disse, Senhor, sou eu que tenho que pagar. Não é esse povo aí que está morrendo aí por culpa minha, de uma decisão errada minha. Não, Senhor, eu sou o culpado. Olha a humildade desse rei. Ele sendo a autoridade máxima de Israel. Eu sou o culpado. Que a tua mão se abata sobre mim, sobre minha família, Senhor. Mas não toque mais nessa gente que não tem culpa, que é inocente, porque começou a morrer um povo inocente que não tinha culpa da decisão do rei. Olha, a nossa família sofre também por causa das nossas decisões erradas. Muitas vezes a nossa casa paga pelos nossos erros. Muitas vezes de forma inocente. Mas como consequência dos nossos erros. Aí o Senhor se arrependeu e mandou que o anjo, o anjo que exterminava o povo, ele disse, basta, retira agora a tua mão. O Senhor também se arrependeu de estar punindo aquele povo. Hoje em dia a gente vê muito um Deus misericordioso, um Deus que está sempre disposto, como aqui, nos perdoar. Mas nós nunca podemos deixar de pensar que nosso Deus é também um Deus de justiça. Mas é nesse caminho que a gente vai fazendo a experiência com Deus. Experimentando a sua misericórdia, experimentando a sua justiça. E vamos caminhando. E vamos crescendo. E vamos aprendendo. O Senhor vai nos purificando. O Senhor vai nos transformando. O Senhor vai nos purificando. O Senhor vai nos iluminando. Mas o rei Davi, ele não desejava fazer outra coisa que não fosse agradar ao seu Deus. Você também tem essa vontade? Eu tenho esse anseio no meu coração de fazer somente a vontade de Deus. Claro que sou muito ainda imperfeita, mas eu acredito que o nosso Deus não despreza um coração que deseja, que tem esse reto desejo de fazer em tudo a vontade do Senhor. De servir ao Senhor de todo o coração, de ter com o Senhor essa intimidade, de ouvir a voz do Senhor, de obedecer, de buscar em tudo discernir a sua vontade, de ter essa paixão, esse amor por Deus que Davi cultuava em seu coração. Davi amava o Senhor. Davi era justo. Porque quando Saul, por ciúmes e inveja, começou a perseguir Davi, quando ele matou Golias, ele teve depois muitas oportunidades, ele teve mais de uma oportunidade de matar Saul. Porém ele disse, não se deve tocar no ungido do Senhor, porque Saul era o ungido do Senhor. Apesar de Davi também ser, mas ainda não tinha chegado a sua hora. Davi, ele não parava nas situações. Ele enfrentava as situações desafiadoras que foram surgindo ao longo da sua vida, porque ele sabia em quem ele podia confiar. Então ele não parava nos medos, nos obstáculos, mas ele avançava e crescia com os desafios que se apresentavam a ele. E ali Deus ia formando aquele homem, ia forjando a sua fé, e ele ia crescendo na graça de Deus, na vontade de Deus. Reinou por 40 anos sobre Israel.
E depois o Senhor escolheu o seu filho Salomão para dar continuidade à missão de Davi. Davi, ele tirou da mão do inimigo, das mãos dos inimigos, a Arca da Aliança e trouxe para Jerusalém. Ele não construiu o templo, porque não era ele o escolhido de Deus, mas ele preparou tudo para que Salomão edificasse um templo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus, que ele conhecia com tanta intimidade. Ele sabia da bondade de Deus, da justiça de Deus, do poder de Deus. E ele caminhou na presença do Senhor, sem desistir, errando, caindo, levantando. E ele não tinha medo das mudanças. Ele não tinha medo. Muitas vezes, quando as mudanças aparecem, surgem situações que exigem de nós uma mudança, um posicionamento diferente, ficamos com medo. Medo de avançar, medo de dar um passo, de ir para as águas mais profundas. Mas Davi não. Porque ele sabia em quem ele punha a confiança dele. Ele sabia que Deus marchava à sua frente. Ele sabia que Deus estava com ele. E era a retidão de Davi, a fidelidade de Davi, a humildade de Davi, que atraía esse olhar de Deus. Toda essa graça que o acompanhou em todo o seu reinado, enquanto ele reinou sobre o povo de Deus. Porque Deus esteve com ele, porque ele era um escolhido de Deus. É muito lindo a história de Davi. É muito lindo a gente ver a história desses grandes homens de Deus, escolhidos por Deus, que fizeram a vontade de Deus, que caminharam com o Senhor e gozaram da amizade, da proteção, do amor, da misericórdia de Deus. Davi era tão justo que o seu filho Absalão queria por tudo matá-lo. E quando o outro filho dele matou Absalão, que Absalão soube que ele tinha morrido e ele perseguia o pai para matá-lo, ele queria matar o pai. E quando ele soube que ele tinha morrido, ele chorou. Ele chorou e disse: Senhor, por que não fui eu no lugar dele? Ele chorou por aquele filho que o perseguia e queria matá-lo. Então ele tinha um coração que perdoava. Ele sabia perdoar. Ele soube perdoar o seu filho. Chorou a sua morte. E perguntou a Deus, questionou a Deus: por que não fui eu? Quando um parente lá de Saul o amaldiçoou, ele não se revoltou. Ele achou que ele tinha motivos para amaldiçoar ele. E que aquela maldição iria recair sobre ele se Deus permitisse. Se Deus não permitisse, aquilo não teria poder sobre ele. Então ele tinha uma liberdade no Espírito do Senhor. E sempre eu tenho falado sobre isso. Davi tinha um pleno conhecimento da vontade do Senhor. Ele tinha uma perfeita sabedoria. Ele tinha uma penetração espiritual e liberdade no Espírito do Senhor. É essa liberdade que nós precisamos para cumprir a nossa missão segundo a vontade do nosso Deus. É essa liberdade que nós devemos experimentar para fazermos inteiramente a vontade do Senhor, sermos livres. Para obedecer a Deus, para ouvir a sua voz, para viver a sua palavra, para ser cheios do Espírito Santo. Nós sabemos que somos humanos e que erramos. Ninguém é cheio do Espírito Santo todo o tempo.
Ninguém caminha no Espírito todo o tempo. Nós carregamos em nós marcas do pecado original. Então há momentos que nós estamos na carne. Davi fez isso. Davi viveu isso. Mas o que nós devemos fazer? Imitá-lo. Como eu disse, nós não andamos todo o tempo no Espírito. Nós não somos seres somente espirituais. Pensa que maravilha seria sermos todo o tempo cheios do Espírito Santo. Não, ora caímos na carne. Ora fazemos coisas que não deveríamos fazer. Mas fazermos como Davi. Não parar aí, mas avançar. Continuar caminhando em direção ao céu, à eternidade, fazendo dia após dia uma experiência com o Senhor, caminhando na graça dele, sentindo ele do nosso lado, sentindo a força dele sobre nós, sentindo ele nos abençoando, sentindo ele nos protegendo, a mão poderosa dele sobre nós na nossa caminhada, procurando discernir a sua vontade e caminhando na obediência. Foi isso que eu desejei hoje compartilhar com você. Está escrito aí no canal Belo e Santo, que me acompanha. O meu muito obrigada. Te agradeço por você ter ficado aí comigo até o final. E Deus irá nos preparar outros momentos de reflexão. Você fique ligado aí. Você que não é inscrito, se inscreva. Divulgue os nossos vídeos, porque esse canal é católico. É um canal voltado para a família, para propagar, para promover aquilo que reflete a beleza e a santidade de Deus. Então fique conosco e fica aqui o meu muito obrigada. Até o nosso próximo episódio.